ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. Tu é digno, Pai. Amém? Aleluia. Quantos estão prontos para receberem o alimento, a palavra do Senhor? Tome a sua Bíblia, você vai levantá-la mais alto que você puder. Levante bem alto a sua Bíblia, bem alto, bem alto. Pode levantar? Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos o poder inerente da Tua palavra. Que nessa noite, Deus, tudo aquilo que proclamamos que ela pode operar em nossas vidas, se transforme em realidade. Conceda ao pregador, ó Pai, a Tua graça, a Tua sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que ela continue a nos consolar, a nos edificar, a nos exortar, a nos transformar de glória em glória à imagem do Teu Filho. Que nesta noite corações possam conhecer-te e aqueles que estão longe possam novamente apaixonar-se pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Para nós aqui em Lagoinha 2015, foi o ano da comunhão. Estamos terminando o ano da comunhão para entrarmos no ano da consolidação. É aquele tempo de consolidar tudo aquilo que foi conquistado, não apenas em 2015, mas desde quando você veio para o Senhor. Consolidar significa trazer aquela liga, e que fica realmente assim, irremovível. Consolidar tudo o que foi conquistado. Tudo aquilo que o Deus, pela sua bondade, te envolveu, te levou a conhecer, a receber dele. Mas agora, para que você não perca de forma alguma, você tem que consolidar. A palavra diz: guarda o que tens, para que ninguém venha roubar a sua coroa. A coroa não é aquilo que você conquistou. A coroa é algo dado pelo Senhor. A coroa é o galardão, não apenas para depois da sua morte, mas algo que você começa a experimentar e a viver durante os dias da sua vida. Mas nós sempre dizemos: tudo na vida, como termina, é que se conta. A nossa prioridade, a razão de tudo, a razão pela qual continuamos vivos, basicamente, é só por causa de um propósito: o nosso relacionamento com o Senhor. A nossa fé não é uma religião, porque a religião é um sistema de doutrinas. 1 mais 1 é igual a 2, 4 mais 4 é igual a 8, 9 vezes 9 é 81. Isso é algo da razão. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. Uma religião traz um peso de doutrina sobre as pessoas,
Mas a fé cristã é algo diferente, é um relacionamento, é a nossa intimidade com Ele. Deus nos criou não para nos colocar dentro de uma caixinha, Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, e o homem ia trabalhar, não era para ele produzir, o homem trabalhava só, estava lá quem sabe na enxada, não sei se tinha enxada naquela época, mas o trabalho para o homem é só para ele não ficar barrigudo, senão ia ficar assim meio descomunal. Mas Deus criou o homem para comunhão, no entardecer, na viração do dia. A Bíblia diz que Deus vinha, caminhava como um homem, relacionava-se com o homem, nada havia, não havia separação nenhuma entre o homem e Deus. Sabe o que significa isto? Relacionamento pleno, intimidade absoluta. Agora, quando veio o pecado separou o homem de Deus. Isaías 59 diz assim, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Há uma barreira, há uma separação. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para quebrar essa barreira de separação. Jesus Cristo veio para abrir o caminho, ao ponto dele mesmo dizer, ao momento quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Espera aí, ir ao Pai? Eu vou para o Pai depois que eu morrer. Pastor, quando eu morrer, eu vou ter comunhão com Ele. Não, você passa a ter comunhão com Ele aqui. Esse caminho foi Jesus que abriu. Não é uma religião, não é um sistema. A nossa fé é Jesus, é Ele. Ele veio exatamente para escancarar esse caminho, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre esse tema, mostrando o nosso relacionamento com o Senhor, que inclui a dedicação, a devoção, o amor, o respeito pelo Senhor. Nós o adoramos amando, e nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração. Nossa alma deve ter sede de Deus, devemos desejá-lo muito, devemos desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Devemos adorar a Jesus da mesma maneira como adoramos a Deus, porque nós amamos e adoramos o Senhor. Mas agora, como demonstrar nosso amor pelo Senhor? Hoje eu quero caminhar com os irmãos sobre isso. Como demonstrar nosso amor pelo Senhor? Eu vi pela manhã amando a sua palavra e obedecendo a palavra do Senhor. Queria pedir que o irmão Charles ajudasse o menino ali para acompanhar bem o que vamos falar. Agora, amando a sua palavra e obedecendo. Muitas vezes tem pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, edificam a sua vida através de princípios, de doutrinas, mas muitas vezes não consegue ler a Escritura como se fosse uma carta de amor do Senhor. Eu lembro uma história de uma moça que um dia comprou um livro. E ela levou o livro para sua casa e começou a ler aquele livro. Mas ela achou aquele livro tão enfadonho. Ela não conseguiu ler o livro. Encostou o livro e não quis jogar fora, e o livro ficou ali. Muitos anos depois, ela conheceu um rapaz. Começou a namorá-lo, ficou noiva, ia casar. E para mudar para a casa nova, onde iria morar, ela começou a encaixotar os livros. E ela foi lendo livro por livro, mas quando foi a surpresa dela, que quando ela encontrou aquele livro que ela odiou, não gostou, ela teve uma surpresa, quase desmaiou, que o nome do autor era o noivo dela. E quando ela começou a ler aquele livro, não existia livro melhor para ela no mundo do que aquele. O que mudou o livro? Não, o livro era o mesmo, mas agora ela conhecia e amava o autor.
Assim, enquanto a pessoa não tem esse conhecimento do Senhor, algumas vezes ele lê as Escrituras e começa lá com as genealogias, fulano gerou Beltrano, e Beltrano falou Ciclano, e o Ciclano gerou o outro, e viveu tantos anos e tal. Aí a pessoa diz, mas isso é intragável. Mas quando nós amamos a Escritura, a gente diz, gente, como é que esse pessoal casa, vive, tem filho, mora, vive, tem filho. A gente é apaixonado, não é assim? Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Vamos dizer, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. O que muda é quando conhecemos o autor. Quando conhecemos Jesus, cada palavra que Ele fala, aquilo entra no nosso coração. O nosso coração bate num ritmo de tanta paixão, de tanta alegria. Por quê? Porque passamos a conhecê-lo. Mas eu não posso ter simplesmente só uma estrutura. Eu preciso obedecer tudo o que Ele nos manda. E Ele nos manda fazer algo que eu quero dividir com os irmãos agora, começando a mensagem de hoje à noite. É adorando em oração. O Salmo 18, verso 1, diz assim: eu te amarei, ó Senhor, invocarei o teu nome. Vamos ler juntos? Eu te amarei, ó Senhor, invocarei o nome do Senhor. É tão diferente quando você declara primeiro o seu amor a Ele e invoca depois. Existem pessoas que invocam primeiro e dizem assim: se Ele me der, eu vou amá-lo. Se Ele satisfazer os desejos do meu coração, eu vou amá-lo. Não. O texto diz assim: eu te amarei, ó Senhor. Eu te amarei, ó Senhor, e invocarei o nome do Senhor. No Salmo 63, versos 1 a 4, está escrito: tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, para ver a tua fortaleza e a tua glória. Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, para ver a tua fortaleza e a tua glória. E o Salmo 91, os versos 14 e 15 diz: porque tão encarecidamente me amou, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Encarecidamente me amou. Quando você o ama, Ele diz: eu amo. Ele ama a todos, mas Ele diz: eu amo aqueles que me amam. Há uma reciprocidade. O Senhor ama a todos, mas nem todos o amam. O amor ao Senhor não é demonstrado só quando nós dizemos: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Não. Nosso amor vem através da expressão da nossa obediência total ao Senhor. Porque tão encarecidamente me amou, Ele me invocará e eu lhe responderei. Olhe para mim. Não existe uma oração sem resposta. Só que Ele pode responder com não. Se você orar de joelhos e jejuar: Deus, mata a desgraçada da minha sogra. Deus não vai responder essa oração. Deus responde com não. Alguém já fez essa oração? Compreende? Não há uma oração sem resposta. Existem respostas de Deus diferentes daquilo que você achava que Ele tinha que responder. Deus responde com sim. Quando Ele responde com sim, puxa! Mas Deus responde algumas vezes dizendo: espere, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Nós achamos que Deus só pode responder com sim. Senhor, ó Deus, faça que o noivo daquela minha colega de trabalho morra, Senhor. Coisa absurda. Deus responde com não. Nós o amamos não por causa da troca, não porque Ele nos respondeu do modo como eu achava que Ele tinha que me responder. Temos que amar quando Ele diz não, quando Ele diz sim
E quando ele diz, sua hora ainda vai chegar. Encarecidamente me amou. É Deus falando. O prazer dele dizendo, olhando para você, apaixonado por ele, encarecidamente me amou. Porque tão encarecidamente me amou. E a promessa diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Demonstramos o nosso amor ao Senhor. Quando? Amando-nos uns aos outros. Em Mateus 25, o verso de número 40, Jesus disse, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus nunca precisa de um copo d'água. Ele precisou para começar a conversar com aquela mulher samaritana. E a conversa começou falando de água. Mas Jesus falou, se você der um copo d'água a alguém, no nome dele, só um copo d'água, você vai ter um galardão. Galardão é uma recompensa. Não existe nada que você faça para alguém que o Senhor venha esquecer. Você pode esquecer, ele não esquece. Quando você lê esse texto, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Onde hoje você vai encontrar Jesus? Também na vida dos pequeninos dele. Está escrito em 1 João, capítulo 4, os versos 20 e 21. O mandamento dele, ele diz, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quando você vive essa realidade, é tão diferente. Como demonstramos o nosso amor ao Senhor? Amando a palavra dele, obedecendo, adorando em oração, mas também amando-nos uns aos outros. Mas também escutando a voz de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de escutar a voz de Deus. A Bíblia conta a história de um menino, chamava-se Samuel. Todos conhecem a história dele. Ele é levado, adolescente, para o templo. E um dia, lá no templo tinha um homem chamado Eli. E Samuel começa a ouvir, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai lá para Eli. E diz, o Senhor está me chamando. Eli diz, não te chamei, vai deitar. E Samuel vai deitar e dorme. E novamente ele escuta, Samuel, Samuel, Samuel. E ele vai lá para o Eli. Ele diz, sim, meu senhor. Ele disse, eu não chamei você, vai deitar. Novamente, o menino dorme. E ele escuta a voz, Samuel, Samuel, Samuel. Ele vai para Eli. E ele entende, não fui eu que te chamei. Essa voz é a voz de Deus. E se você ouvi-la novamente, você deve só dizer isto. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos distinguir a voz de Deus. Deus fala conosco. Deus nos fala pela sua palavra. Deus nos fala através da natureza. Deus pode nos falar através de um relâmpago. Mas Deus nos fala no nosso homem interior. Deus nos fala no homem interior. Eu me lembro um dia, eu estava descendo a Avenida Paraná, não esqueço disso. Aí quando vem aquela vozinha assim, atravessa. Mas eu não precisava atravessar, eu tinha que ir para a Avenida Paraná daquele lado. Eu atravessei e fui caminhando. Quando chegou perto da Tamoios, a vozinha assim, sobe. Mas eu não tinha que subir, eu tinha que continuar na Paraná. Eu subi. Vi aquela vozinha, não era voz, eu não escutava, suba, nada, não era assim. Era lá dentro. Assim, vá atrás da banca de jornal. Ia atrás da banca de jornal. Eu atravessei na Tamoios, atrás da banca de jornal. Quando eu cheguei, tinha uma mulher. Eu olhei para ela,
Ela disse para mim: você sabe onde fica esse endereço aqui? Eu vim do Rio de Janeiro, eu sou crente e não estou achando, estou aqui perdida. E orei pedindo que Jesus mandasse alguém para me ensinar onde é esse endereço. E ali estava eu para ensinar aquela mulher onde era aquele endereço. Ouvir a voz de Deus é uma disciplina também. Ouvir a voz de Satanás, ele é enganador. É sempre, o final é matar, roubar e destruir. Mas à medida que você vai deixando, ouvindo a voz do Senhor, porque o Samuel precisava crescer. Ele então buscava lá em Eli, para Eli ensinar a conhecer a voz do Senhor. Mas você desenvolve. É por isso que a nossa fé é esse relacionamento com o Senhor, a sua intimidade com Ele. Quanto mais íntimo você for, quanto mais intimidade você tiver com Ele, e isto você vai desenvolvendo na sua escolha. Porque tem pessoas que ligam e desligam, ligam e desligam, ligam e desligam. É um entrar na presença de Deus e um sair da presença de Deus. Não existe isso. Tem que estar sempre ligado a Ele. O Senhor disse: anda na minha presença e você vai ser perfeito. E a palavra diz para sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor e sermos guiados por Ele. Ele pode muitas vezes levar você a fazer coisas assim, absurdas. Aparentemente assim, meu Deus, como fazer isto? Eu não vou fazer isso nunca. Mas sabe, comece a obedecer o Senhor. Comece a fazer coisas que aparentemente você nunca fez na vida, mas você tem essa paz no coração. No Salmo 143, o versículo 8, está escrito: faz-me ouvir do teu constante amor. Vamos falar? Faz-me ouvir do teu constante amor. Outra vez, faça-me ouvir a tua benignidade. Em Isaías capítulo 50, verso 5 diz: o Senhor Jeová me abriu os olhos, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Vamos dizer juntos: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Põe sua mão nos seus ouvidos. Filho, procure escutar Deus. Procure escutar Deus. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. O que Ele mandar você fazer, faça. Tire a mão dos ouvidos. O grande problema é que algumas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Eu lembro da história de uma moça. Ela era crente. Morava numa cidade bem pequenininha. E ela temia Deus. E ela queria casar. Só que ela ficou conhecendo um moço chamado João. Mas o João não queria nada com Jesus. Nada, nada, nada. Era aquele homem ímpio. Mas ela falou assim: eu quero que Deus me fale se era o João. E ela pediu um sinal de Deus assim. Na igreja, tinha uma igreja assim católica que tinha um sino. Ela disse: ó Deus, o Senhor vai falar comigo. Ao meio-dia, quando o sino começar a bater, eu quero que o Senhor me fale que se é o João para eu casar ou não. E ela foi para a praça, ansiosa, e ficou esperando o ponteirinho chegar ao meio-dia. E quando o sino começou a bater assim: é o João, 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 é o João. Ela casou com o João. E foi um inferno na vida dela. Aí ela volta para a praça, tempos depois, quebrada, arrependida, aquele homem em casa terrível. E ela diz: Deus, o Senhor falou comigo que era o João. Fale novamente comigo se era o João. E ela esperou, bateu meio-dia e o sino começou a bater. Não era não, não era não, não era não, não era não, não era não.
ela ouvia o que ela queria ouvir. É diferente. É por isso que temos a palavra. Oh, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Nunca tenha seu coração fechado para o Senhor Deus. Por isso, como demonstramos o nosso amor ao Senhor? Obedecendo, seguindo e servindo ao Senhor. Jesus diz em João capítulo 10, o verso 27. Ele diz: as minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e seguem. Você sabe se você é ovelha dele, se você tem prazer em segui-lo. Se você não tem prazer em segui-lo, é meio questionável se você é uma ovelha dele ou não. Porque ele diz as minhas ovelhas, porque tem ovelha que não é dele. Ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A nossa vida, a vida cristã, é uma caminhada. É uma caminhada. Nesse caminho, cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Não existe nada, mais nada, que possa se comparar com essa aventura tão fascinante que é caminhar com o Senhor. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há uma sensibilidade em ouvir a voz do Senhor, em obedecer a voz do Senhor. E ele diz, e elas me seguem. Elas não seguem o A, o B, o C, não. Elas seguem a Jesus. Em João 12, versículo de número 26, Jesus Cristo diz, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus é claro em dizer, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Em João 15, o versículo de número 10, ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eles servem de proteção. Servem de proteção. Há poucos dias eu tive que fazer a viagem para Niterói, fui de carro. E alguns trechos da estrada, são trechos que estão em obra, e aquelas obras ali faziam com que a viagem ficasse perigosa, mas estava muito bem sinalizada. Em alguns momentos estava escrito assim, 40 quilômetros, 20 quilômetros. Se eu quisesse, onde estava escrito 20 quilômetros, passar com 80, eu iria sofrer consequências. Não era apenas a multa pecuniária, não era apenas perder os pontos da carteira, mas eu podia perder a própria vida. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus não desmancha prazer. Alguns acham assim que Deus, Ele fez alguns mandamentos assim, só para azucrinar a cabeça da gente, e para a gente saber que a gente não é nada. Não, querido. Os mandamentos do Senhor se convertem em proteção para a nossa vida. Quando você tem esse nível de entendimento, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em quê? No meu amor. Sabe o que é o pecado? É não permanecer no amor do Senhor. Nós não pecamos, não é com medo da consequência do pecado. Não. É porque vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama. A religião diz, olha, você não pode pecar porque você vai estar transgredindo os mandamentos. Está certo isso. Mas a nossa intimidade com Deus nos leva a dizer, eu não peco porque eu vou ferir o coração da pessoa que mais me ama. Nós não queremos ferir o coração dele. E a palavra diz
para não entristecermos o Espírito Santo. Não entristecermos o Espírito Santo, senão perdemos tudo. Em Josué 24, aliás, Deuteronômio 10, os versos 12 e 13 diz: que é que o Senhor pede de ti, senão que o sirvas, guardes os mandamentos do Senhor. O que o Senhor pede de você? Que você o sirva e que guardes os mandamentos do Senhor. Em Josué 24, 14, a palavra diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Fale comigo essa palavra, sinceridade. Outra vez, sinceridade. Outra vez, sinceridade. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Essa palavra, sinceridade, no latim é a palavra sine cera, que significa sem cera. E essa palavra surgiu de uma forma muito bonita. Lá em Roma tinha os escultores que faziam aquelas esculturas belíssimas. Mas quando ele estava lá com o cinzel, transformando aquela pedra em uma obra de arte, estava lá fazendo uma escultura de um homem. E de repente, na hora que estava assim, terminando o nariz dele, batia mais com força e o nariz quebrava. Aí o que ele fazia? Ele pegava cera e colava o nariz naquela estátua. Não, está fazendo o braço, quebrou o braço. Aí ele colava com cera e o braço ficava perfeitinho. A perna quebrou, aí ele colava com cera. Mas o que acontecia? Naquela época não tinha eletricidade assim. Aí colocava a estátua perto lá da lareira, o fogo estava ali, aquecendo, e o fogo derretia. Aí derretia a cera do nariz, o nariz caía. Derretia a cera do braço, o braço caía. Derretia a cera da perna, a perna caía. Então, por isso que quando a estátua era perfeita, eles escreviam assim, sine cera, sem cera. Sem cera. Podia vir o fogo que estivesse perto, nem um pedacinho ia cair. Então aquele que é sincero, é sem cera. Porque tem pessoas que na hora do fogo, na hora de uma provação, de uma situação, vamos explicar isso depois, quando o fogo começa a aquecer, aí começa a cair os pedaços dele. Por isso aqui a palavra diz, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O texto de 1 Samuel 12, 24 diz, temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Vamos ler juntos? Temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Efésios 6,7 diz, servindo como ao Senhor e não como aos homens. Servindo como ao Senhor e não como aos homens. Na igreja, tudo que você fizer, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus e não para os homens. No seu trabalho, imagine se Jesus fosse seu colega de trabalho. Como que você trataria com Jesus, seu colega de trabalho? Imagine aquele vizinho que você tem, que sempre lá do seu apartamento, sempre põe lixo na sua porta. Como é que você ia tratá-lo? Quando você coloca isso em todas as áreas do seu viver, servindo como ao Senhor. Sabe quando você olha para o seu irmão, para aquele seu parente, para o outro, servindo como ao Senhor e não como aos homens. Muda completamente a nossa perspectiva de vida. Hebreus 12, 28 diz, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Vamos falar juntos? Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor ou piedade. Agora, sacrificando, como devemos
servir ao Senhor, sacrificando-nos e dando as nossas vidas em amor. O que significa isso? Alguns acham que sacrificar é você ficar batendo um chicote nas suas costas, é subir escadarias de joelhos. Tem nada com isso. Tudo que você tinha que fazer para purgar os seus pecados, Jesus já fez por você. Não existe nada que você tem que fazer, nada. Tem pessoas que se tornam generosas ou dão uma oferta muito grande porque cometeram um grande pecado e acham que se ele der aquela oferta grande, Deus vai perdoá-lo. Não, querido. Não existe nada que possa substituir o sangue de Jesus. Nada. Perdão é através do sangue de Jesus. Galardão é outra realidade que recebemos do Senhor. Mas quando você lê Mateus 10, 38, está escrito: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olhe para mim. A cruz não é o seu patrão. A cruz não é aquela pessoa que te fere. Compreende? A cruz é a vontade de Deus. O que é a cruz? A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, vertical, e eu opto pela vontade de Deus. Isto é a cruz. A cruz não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Ah, minha cruz. Ah, minha doença é minha cruz, pastor, minha doença é minha cruz, é a cruz que eu tenho que levar, é aquele filho rebelde que eu tenho, é minha cruz, é aquele marido mulherengo que eu tenho, é minha cruz. Querido, isso é sem vergonha, isso é outra coisa. A cruz é a vontade de Deus. Compreende? Quem está entendendo? É quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e você opta pela vontade de Deus. Isto é a cruz. Em João 10, 17, Jesus diz: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 31, ele diz: cada dia morro, cada dia morro, cada dia morro. Jesus falou: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim é que vai ganhar. Muitas vezes por causa da sua fé, da sua integridade, por você ser verdadeiro. Quantas vezes você por um ato pode descambar? Nosso país está vivendo um tempo de tanta vergonha por causa de corrupção. Mas ninguém se torna corrupto de uma vez, é um princípio. Vivemos dentro de uma cultura de corrupção em todas as áreas. Mas você é o sal, você foi chamado para fazer diferença. Por isso Paulo dizia: cada dia morro. E em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Logo não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando você se vê crucificado com Cristo, não é assim? Mas como é que você pode se crucificar? Você pode bater o cravo nos seus pés? Pode? Pode. Não, pode sim. Você pode bater o cravo aqui nessa mão? Na cruz? Pode. E essa aqui? Como é que você vai pregar? É o irmãozinho que está aí do seu lado que vai te pregar. Compreende? Nós temos que entender isso. Quando você vive assim, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. A nossa vida, que eu falo, não é religião, é esse relacionamento. Quando ele diz essa verdade, enche o nosso coração de tanto alento. Está escrito em Filipenses capítulo 3, 7, 8, ele diz assim: tenho também por perda todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo. Em Apocalipse 12, versículo 11, está escrito: não amaram suas vidas até a morte. Quando honramos o Senhor,
obedecendo mais a Deus do que aos homens. Está escrito em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por um momento, fique em pé, mas não é para você sair, não. De uma forma como o Senhor deseja que nós vivamos, como demonstramos o nosso amor ao Senhor. E nós demonstramos o nosso amor a Ele, no modo como eu mostrei aos irmãos, amando a sua palavra e obedecendo a ela, adorando em oração, escutando a voz do Senhor, obedecendo e servindo o Senhor, sacrificando-nos e dando nossas vidas em amor, honrando e obedecendo mais a Deus do que aos homens. E terminamos dando a Ele e sustentando o seu trabalho. Honra ao Senhor com as primícias da sua honra, da sua renda. Nesse dia que antecede a semana que termina o ano, é um tempo para todos nós fazermos algo. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, por favor. O nosso relacionamento com o Senhor inclui dedicação, devoção, amor e respeito ao Senhor. Nós o adoramos, amando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você tem alguns dias ainda em 2015. E esse tempo, dádiva dele, é um tempo para você voltar o seu coração para Ele. A palavra diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Na minha casa, eu tenho um jardim. Tem algumas pedras nesse jardim. Mas quando a gente levanta a pedra, debaixo dela está cheio de uns vermes, sabe assim, umas coisas nojentas. A palavra sondar significa exatamente isso. Esse abrir, levantar a pedra. Mas o que acontece? Quando está ali naquela escuridão, debaixo da pedra, a umidade, aqueles vermes estão ali. Mas quando a pedra é removida, a luz do sol, eu não sei explicar como acontece, aquelas coisinhas todas desaparecem. É assim também na nossa vida. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Caminho não é uma estrada, caminho é uma atitude. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queremos terminar bem esse ano. Queremos terminar com a nossa alma lavada, nosso coração restaurado, a alegria do Senhor nos envolvendo tão completamente. Levante a mão desse irmão que está aí ao seu lado. Vamos dar as mãos pelos corredores e vamos orar cantando assim. Eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Declara o seu amor ao Senhor nesta noite. Te amo.
sobre seu peito agora. Sem constrangimento algum, coloque suas duas mãos, feche seus olhos. Todo silêncio. Farei o que queres que eu faça. E tudo que Deus quer que você faça, Ele diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que seu coração seja tão sensível à voz do Senhor, que você esteja pronto a ter o seu coração não de pedra, um coração de carne. Você acabou de cantar: farei o que queres que eu faça. Ele vai te conduzir pelo seu caminho. Nem sempre será aquele caminho que você imagina que Ele iria te levar. Mas não existe nada melhor do que você viver no centro da vontade do Senhor. Pai, nesta hora eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces aqueles que com alegria estão vivendo no centro da Tua vontade. Tu conheces aqueles que precisam voltar para a Tua vontade. Senhor, que Teu Espírito possa conduzi-los, ó Pai. Faça-os lembrar da Tua palavra. Venha incomodar os seus corações, Senhor, até que possam viver a plena, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas agora eu oro em favor dos que estão aqui nesse santuário hoje à noite, daqueles que nos assistem, ó Pai, nos lugares mais longínquos da terra. Senhor, Tu conheces a cada um, e o Senhor ama a cada um. E eu oro, Senhor, para que Teu Santo Espírito possa vivificar a semente do Teu amor nesses corações, para que ele possa hoje ser salvo, e esse que estava afastado dos Teus caminhos, volte aos Teus caminhos agora. Peço que a igreja ore comigo, se identificando com todos os que estão aqui, todos orando dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Salvador. Eu reconheço que ainda não estou salvo. Eu não tenho a certeza do meu nome escrito no livro da vida. Mas nesta hora eu abro o meu coração e eu Te convido: Jesus, entra agora na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. Mas nesta hora eu quero fazer uma oração só por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas que hoje volta para os caminhos dele, para que eu ore por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte, sem constrangimento nenhum. Eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Aquela senhora de blusa, de vestido listado, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e vamos orar por você. Pode levantar a sua mão mais alto que você puder. Levante alta a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante, pode levantar a sua mão. Toda a igreja está orando, os olhos estão fechados, mas estamos clamando a Deus pela sua vida. Isso, levante a sua mão. Agora eu vou pedir algo a você. Enquanto estivermos cantando o hino, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode parecer que seja 1 quilômetro, lá da segunda galeria até aqui, mas desça lá da galeria e venha até aqui, da segunda galeria aqui. Agora eu queria pedir os que estão aqui, ninguém assentado agora, ninguém assentado. É hora de batalha espiritual. Eu quero pedir que cada crente olhe para a pessoa que está ao seu lado.
Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora da sua salvação. Esta é a hora da sua reconciliação. Esta é a hora de você vir para o Senhor. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Onde você estiver, esta é a hora de Deus para você. É a hora de Deus para você. Não sei onde você está nos assistindo agora, mas eu sei que Jesus está aí. Eu sei que Ele te ama. E eu sei que Ele quer te salvar. Tudo que você tem que fazer é abrir o seu coração e também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais Ele vai sair. Você que está fora de Belo Horizonte ou aqui, ligue para esse telefone que está na sua tela. O código é 31 e o nosso telefone é 3429-9550. Você pode ligar, nós vamos orar com você. Abrimos o nosso coração para te amar. Um dia queremos ter a alegria de vê-lo aqui em Lagoinha, mas agora apenas podemos orar por você. Que o Senhor te abençoe, fortaleça a sua vida e que você jamais o deixe. Corações estão vindo, pode vir. Queria pedir aos meus pastores para impor as mãos sobre os que estão chegando. Esse é um momento tão lindo para estas vidas. Você que está aí no seu lugar dizendo: minha hora vai chegar, mas a sua hora já chegou. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Podem ficar em pé. Cheguem bem próximo de mim. Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Não há pecado ou culpa maior do que o amor do Senhor. Não importa como tenha sido a sua história, importa que hoje Deus está escrevendo uma nova história para você. Onde estava escrito inferno, Ele está escrevendo céu. Onde estava escrito culpa, Ele está escrevendo perdão. Onde estava escrito morte, Ele está escrevendo vida. Tudo será novo. Igreja querida, estenda as mãos. Mais vidas estão chegando. Meus pastores estão aqui para receber. Podem chegar. Esse é o momento. Glória a Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos estes corações ao Teu coração, para que possam viver como filhos e filhas do Senhor a partir de agora, e que nada possa roubar delas a alegria da salvação, no nome de Jesus. Amém e amém. Aparentemente foi algo tão simples, como tudo na vida de Deus é tão simples. No momento quando você disse: eu me arrependo, entra na minha vida, Jesus entrou e nunca mais Ele vai sair. Amém?